Muito bem, pessoal, estamos de volta com as nossas aulas para o concurso da Câmara de Manaus. Nós estamos estudando o regimento interno da Câmara de Manaus e nós iremos iniciar agora a aula 3 sobre os órgãos da Câmara Municipal. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que possa neste momento estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com amigo, tá certo? Então vamos nesse momento iniciar. Vocês já podem ver aí na tela, né, os órgãos da Câmara de Manaus, e eu coloquei aí esses para fins, né, de didático, de apenas de organização, coloquei esses dois órgãos, que é a mesa e as comissões. Por que aí estão esses dois órgãos? Porque quando nós vamos ver o regimento, nós vemos que quando se trata dos órgãos, né, então vem o título 2, salvo engano, e dentro do título temos apenas dois capítulos. E o capítulo 1 fala da mesa e o capítulo 2 fala das comissões. Então, indiretamente a gente entende que são, de forma direta, são esses dois órgãos que são os órgãos da Câmara, que é a mesa e as comissões. Agora, dentro da mesa, nós vamos ver aqueles outros órgãos, que é a presidência, a secretaria, a corregedoria e a ouvidoria, tá certo? Mas, pelo que se entende pela leitura do texto do regimento, são esses dois órgãos principais. Os outros órgãos não são órgãos da Câmara? São sim, mas são órgãos ligados à mesa diretora, tá certo? Então, algumas informações iniciais aqui, lembrando que está no artigo 17, não é isso? Do regimento, essa parte aí dos órgãos da Câmara está a partir do artigo 17. Então, dito isto, nós já passamos para os órgãos que formam a composição da mesa da Câmara, porque o artigo 17 ele já inicia falando dos órgãos que fazem parte da mesa da Câmara. Então eu coloquei aí nesse mapa mental, né, nesse fluxograma, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então nós vamos ter aí a presidência, né, como mesa diretora da Câmara, lembrando que esses fluxogramas ou mapas mentais, tabelas também, nós estamos inserindo no nosso material de resumos, tá certo? Do regimento interno, e para aqueles que adquirirem o segundo combo, também vão ter resumos dessa forma das outras leis municipais, tá certo? Então isso facilita muito na visualização dos assuntos e também na memorização. Então, mesa diretora da Câmara, presidência, né? Secretaria, corregedoria e ouvidoria. Então é isso que vem falando no caput do artigo 17. A presidência, ela vai ser formada, como vocês estão vendo aí, pelo presidente da Câmara e 3 vice-presidentes, tá certo? Então, são dados que você tem que decorar, tem que aprender sobre a composição da mesa diretora, que é o órgão, digamos, principal, mais relevante da Câmara Municipal de Manaus. Em segundo lugar, temos a secretaria, que é formada pelo secretário-geral e por 3 secretários, ok? Secretário-geral mais 3 secretários formam um total de 4 pessoas. Na presidência também, formando um total de 4 pessoas, 4 membros. Na corregedoria, vamos ter apenas um corregedor, tá certo? Um corregedor, apenas um membro, né? E na ouvidoria geral, vamos ter um ouvidor geral, tá certo? Então, são dois órgãos que vai ter
a figura de 4 membros, né? Presidência e secretaria, e 2 órgãos que vai ter um único componente ou um único membro, que vai ser a corregedoria e a ouvidoria, tá certo? Então, essas são as informações iniciais sobre a composição da mesa diretora. Nós iremos tentar ver nesta aula todos os órgãos da mesa diretora, todos esses que vocês estão vendo aí. Se não der tempo, a gente deixa para a próxima aula, tá certo? Porque aí vem a composição, tempo de mandato, questão de vacância, destituição, né, e outros assuntos específicos. E, por último, as competências. Cada um desses órgãos tem as competências. Então, esses são os principais pontos que vocês devem estudar quando forem ler, né, o regimento interno, a parte dos órgãos da Câmara, tá certo? Então, primeiro, composição. Segundo, tempo de mandato. Terceiro, casos, né, de prorrogação também do tempo de mandato. Também, né, em quarto lugar, casos de vacância ou destituição, né, daquele determinado órgão. E, por último, as competências, né? O que é que aquele órgão faz, as atribuições, né? Quando eu falo de competências ou atribuições, logo você deve fazer a perguntinha, o que é que ele faz, certo? Então, para ficar mais fácil de entender, competência, atribuição é o que aquele órgão faz. Eu quero saber o que é que ele faz, tá certo? Então, é assim que a gente estuda, fazendo perguntas. Seguindo, vamos começar agora falando especificamente sobre a mesa diretora. Então, o mandato da mesa diretora vai ser um mandato de 2 anos, tá certo? 2 anos. Acredito que se abrange aos outros órgãos também, além da mesa. Então, além de 2 anos, vamos ver aqui que vai ser vedada a reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, tá certo? Então, não pode se reeleger para o mesmo cargo dentro dos componentes da mesa da Câmara, que é o presidente e 3 vice-presidentes. Então, digamos que você ocupou a função ou a posição de presidente, você só pode se candidatar na próxima reeleição para a função de vice-presidente, tá certo? Então, é isso que vem dizendo aí. Funções principais, né? Temos aqui que vai ser a direção, agora eu vou tirar eu daqui, né? Para facilitar a leitura de vocês. A direção dos trabalhos legislativos, certo? Ou seja, é quem vai dirigir todos os trabalhos da Câmara, vai ser a mesa. Então, a mesa da Câmara, ela tem mais coisas a serem estudadas. No entanto, se torna mais fácil, por lógica, pelo fato de a mesa ser o órgão, digamos assim, o órgão principal, né? Então, o órgão que mais tem competências ou atribuições, né? Principalmente no tocante às questões gerais, tá certo? De modo geral. Então, a ela compete a direção dos trabalhos legislativos, segundo a supervisão dos serviços administrativos da casa. Então, não só a direção, mas a supervisão, certo? É claro que dentro desses 2 pontos, a gente vai ver mais na frente as competências exclusivas ou privativas da mesa da Câmara. Então, vamos deixar para o finalzinho isso aí. Sobre as reuniões, vamos ter que elas vão ser realizadas na última semana do mês. As reuniões da mesa da Câmara serão realizadas na última semana do mês. Essas reuniões, elas vão ser convocadas pelo presidente, tá certo? Presidente da Câmara, por escrito,
Isso é um detalhe que às vezes passa batido, mas vocês devem também ficar de olho que a convocação deve ser por escrito, que é o contrário de verbalmente, tá certo? Ou oralmente, né? Então, pode ser que a banca coloque alguma alternativa, né, nesse sentido, então é bom ficar de olho. E vai ser com antecedência mínima de 24 horas, tá certo? Agora, isso é a regra. A exceção é que pode ser também verbalmente, desde que seja no plenário, certo? O que é o plenário? É quando estão presentes todos os membros, todos os vereadores. Então, ali naquele momento, o presidente da Câmara pode convocar todos, né, de forma verbal, sem precisar ser por escrito, tá certo? Mas isso já é uma exceção. Então, seguindo, vamos ter sobre as decisões. Então, temos aqui sobre as decisões, né, que serão tomadas por maioria. Então, veja, o regimento, ele não especifica quais são os tipos, né, de maioria. Provavelmente, dependendo da matéria, pode ser por maioria absoluta ou maioria simples, tá certo? Então, quando diz que vai ser tomadas por maioria, significa que pode ser tanto por maioria absoluta quanto por maioria simples. Nesse caso, é necessário observar se a maioria, se o regimento, aliás, ele especifica, a depender da matéria, qual é o tipo de maioria, se vai ser maioria absoluta ou maioria simples, ok? Muito bem, então é isso que trata sobre as decisões. Agora, sobre a composição partidária, temos aqui que a composição partidária deve assegurar a representação proporcional dos partidos com assento na Câmara, ou seja, quem compõe a mesa da Câmara, né, deve assegurar a representação proporcional dos partidos, tá certo? Então, aqueles que compõem a mesa devem ser, né, cada componente deve ser distribuídos, né, entre os partidos existentes na Câmara. Sempre que possível, deve ter, no mínimo, 30% dos vereadores, certo? Ainda sobre a mesa da Câmara, vamos ter a questão da participação em comissões. Então, os membros da mesa, eles podem participar de comissões, nesse caso, comissões permanentes, tá certo? Nós vamos ter uma aula só sobre as comissões. Então, nas comissões, a gente vai ver que elas se dividem, para quem já está aí adiantado, né? Elas se dividem em comissões permanentes e comissões temporárias. As comissões permanentes são aquelas que são implementadas, né, ou criadas com o objetivo de estudar determinado assunto, sobre emitir algum parecer técnico sobre determinado assunto. Já as temporárias, né, elas extinguem-se quando se atinge a sua finalidade. Então, nesse caso, os vereadores, né, os membros da mesa da Câmara poderão participar de comissões apenas permanentes. Cuidado para não vir uma questão que pode participar de comissões temporárias e você marcar. Lembrando que as temporárias são pequenas, são o mínimo, digamos assim, são, salvo engano, apenas 5, né? E as permanentes são 24 comissões. São aquelas comissões como Comissão de Educação, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Direito do Consumidor, Comissão de Saúde. Então, os membros podem participar dessas comissões. Não há nenhuma vedação para isso, certo? Então, fiquem atentos, porque a banca pode trocar com comissões temporárias,
que não fala isso no regimento, ou dizer que eles não podem participar de comissões, certo? Seguindo, temos aqui uma exceção, né? Olha aí, a exceção que o presidente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, e o vice-presidente não podem participar, tá certo? Então, apenas outros membros da mesa da Câmara que podem participar, né? Então, os outros membros da Câmara, né, são, além do presidente, vice-presidente, temos os secretários, né, a secretaria, com os secretários, temos também a ouvidoria e a corregedoria, certo? Então, esses outros membros podem participar de comissões permanentes, no entanto, o presidente e vice-presidente não podem participar, ok? Sobre a cessação de funções, né? Como se encerra, como se extingue, né, as funções dos membros da Câmara. Então, aqui é fácil, né? Primeiro, nós vamos ter morte, certo? Então, o camarada era membro da mesa da Câmara e morreu. Então, a função dele se extingue, tá certo? Término do mandato. Então, se completou os 2 anos, então a função cessa. Terceiro, né? Renúncia individual ou coletiva, né? A coletiva deve ser por escrito, como está grifado aí. E renúncia individual pode ser verbalmente. Então, a pessoa resolve não participar, mas eu não quero participar mais, né? Então, ele renuncia aquilo verbalmente ou por escrito. Destituição do cargo, né? Então, é quando a pessoa está no cargo, mas é tirado, né, daquele cargo por algum motivo. E, por último, perda do mandato parlamentar, tá certo? Então, são essas 5 situações: morte, término do mandato, renúncia individual ou coletiva, destituição do cargo e perda do mandato parlamentar. Essa perda do mandato parlamentar é quando você perde por algum crime ou infração administrativa que cometeu. É claro, no caso de ambos os casos, né, depois de o devido processo legal ou administrativo e assegurada a ampla defesa, então é dada uma decisão onde a pessoa perde o cargo de vereador e aí, consequentemente, perde a função de membro da mesa da Câmara, certo? Então, para fixar esse assunto, né, da cessação das funções dos membros da mesa da Câmara, a gente pode tentar aqui criar uma sigla, né? Nem sempre, lembrando que nem sempre é fácil, porque a gente tem que criar uma sigla associando a determinada coisa que a gente conhece, alguma figura já existente. Então, vamos ter aqui um P, não é isso? Um P e um M, que aí já lembra a função de PM, né? Policial Militar. Então, só para fixar essa primeira sigla, né? PM. Então, vamos ter um PM e esse PM ele vai ser chamado de TRD. Então, o nome desse PM é TRD. Então, PM-TRD, né? Que poderia ser RDT, DRT também, tá certo? Não tem problema nenhum. Então, PM-TRD. Então, P vai ser de perda, né, do mandato. O M vai ser de morte. O T vai ser de término. O R vai ser de renúncia. E o D vai ser de destituição, tá certo? Então, PMTRD é a sigla para cessação de funções como membro da mesa da Câmara, ok? Gravou aí, vamos continuar agora com vacância, né? A vacância se dá por eleição de substitutos na reunião ordinária imediata, ok? Então, é quando
existe, né, surge uma vaga, no caso, de membros da mesa da Câmara e vai ser realizada a eleição de substitutos na reunião ordinária imediata. A vacância ocorre justamente com as situações da último tópico que nós vimos, que é acerca da cessação das funções, tá certo? Então ocorre a vacância. Então essa vacância ela vai ser suprida na eleição da reunião ordinária imediata. Então logo será feita uma nova eleição para colocar, né, eleger aqueles membros que estão faltando ali na mesa. O período, né, dessa eleição vai ser no último ano da legislatura, certo? O preenchimento segue em ordem hierárquica remanescente. Ainda sobre a destituição, nós vamos ter aqui, né, que vai ser possível por exorbitância de atribuições, omissão ou desrespeito às leis. Então veja que nós vimos agora há pouco, né, que temos o PMTRD, né? Perda, aí vamos ter ali morte, vamos ter término do mandato, vamos ter ali renúncia e vamos ter destituição, que a destituição é justamente quando você é tirado de forma forçada, né, digamos assim, daquele cargo de membro da mesa. Então, quais são as situações, né? Olha a pergunta. Quais são as situações que fazem com que você saia da mesa por destituição? Então, possível por exorbitância de atribuições, né? O que é exorbitância de atribuições? É quando você está fazendo muitas atribuições ou muitas atribuições são concentradas numa pessoa só, ok? Então, numa pessoa só. Além disso, vamos ter também omissão, tá certo? Das atribuições, ou seja, é quando a pessoa deixa de realizar determinadas atribuições a que lhe foi conferida, tá certo? Em vez de fazer, né? Ele deixa de fazer determinadas atribuições como membro da mesa da Câmara. Por exemplo, ele é um secretário, né? E ele não está exercendo da forma correta as suas atribuições como secretário da mesa da Câmara. Então, nesse caso, ele pode ser destituído, né? É aquela pessoa omissa, né? Aquela pessoa desleixada, relaxada, certo? Que não comparece a reuniões, que, enfim, não trabalha, né? Uma pessoa preguiçosa. E por último, por desrespeito às leis, tá certo? Então é quando a pessoa infringe diversas normas legais, ela também pode ser passível de destituição. Temos que a destituição vai requerer aprovação por quórum qualificado, tá certo? E o afastamento das funções dá-se-á por maioria absoluta. Então, grave também essa questão do quórum, ok? Agora vamos para as competências, né, de forma propriamente dita da mesa da Câmara. Então, eu utilizo essa tabelinha aí, e essas tabelinhas, não só essa, mas outras tabelinhas também estarão no nosso resumo do regimento interno para quem adquirir o material, né, do combo que vem com as questões e o resumo, né, do regimento interno. A primeira opção, apenas o resumo e o regimento, né, as questões, 200 questões do regimento, mais o resumo do regimento. A segunda opção vem com o resumo, né, do regimento e as questões do regimento e mais 100 questões de outras leis municipais, que aí depende, se você for fazer para técnico legislativo, essas leis municipais estão ali na parte de legislação específica, dos conhecimentos específicos de técnico legislativo,
então vai ser aquelas leis, né? Se você vai fazer para superior, então vai ser aquelas duas outras leis que estão ali no tópico de legislação, que vem Regimento Interno, Lei 1118, né, de 71, que é o Estatuto, né, do Servidor, e a Lei 870 de 2005. Então são essas três leis que quem for adquirir a segunda opção. Então é só explicando aqui. Então essa tabelinha eu criei com o objetivo de fixar de uma forma didática, né, estratégica, as competências. Tendo em vista que às vezes, né, as competências, atribuições, às vezes é até um pouco chato de se estudar, porque é muito mecânico, digamos assim. Então, nós temos aí 4 colunas, né? A primeira traz o verbo, que é importante também você saber, que é o que se trata a competência. A segunda é a competência completa, né? O assunto todo. E a terceira coluna dessa tabela é a mais importante, porque traz as palavras-chave. O que são as palavras-chave? São apenas a essência, né, daquela competência, que é mais fácil de você verificar, de você, aliás, memorizar. Por quê? Porque quem estuda para concurso, o que ele tem que fazer é o trabalho de enxugar, né? Encurtar, porque na verdade na prova o que vai ser cobrado não vai ser textões grandes, mas apenas a essência de determinados assuntos. Então nós vamos ter aí essa tabelinha e na quarta coluna vamos ter o artigo ou inciso onde está inserido. Então vamos ver que as competências da mesa da Câmara estão inseridas no artigo 21 do Regimento Interno, tá certo? Seus incisos e alíneas. Então, a primeira competência vai ser fixar. Aí, fixar o quê, né? Sempre você faz as perguntinhas, né? O quê, como, né? Aonde. Então, fixar o quê? As palavras-chave vão responder, tá certo? Sempre as palavras-chave vão responder a sua perguntinha. De modo que você vai ler a segunda coluna, que é essa aqui, né, competência, apenas para questão de leitura mesmo, né, só para dizer que você leu. Mas o que vale mesmo é a terceira coluna. Então, fixar. Fixar o quê? Número de vereadores, comissões técnicas permanentes, tá certo? Então, quem é que tem essa competência de fixar número de vereadores, comissões técnicas permanentes? É a mesa da Câmara, ok? Então, já aprendi a primeira competência. Segundo, definir. Definir o quê? Competências, serviços legislativos e serviços administrativos. Quem tem essa competência? A mesa da Câmara. E assim vai, tá certo? Terceiro, participar. Participar de quê? Da elaboração de regimento interno, trabalhos legislativos, tá certo? Então, também é a mesa da Câmara. Dirigir serviços da Câmara e sessões legislativas. E assim a gente vai matando as competências, né? Aprovar orçamento, né? Orçamento analítico e executivo e encaminhá-lo, né? Faltou aqui um aqui. Seria mais uma competência, no caso, mais um verbo que deveria estar junto de aprovar, que é encaminhar ao executivo municipal. Apresentar à Câmara, né? Resenha, trabalhos realizados, relatório de rendimento. Lembrando que resenha aí não é essa resenha que a gente costuma falar no dia a dia, viu? Resenha é um gênero textual, tá certo? É quase como se fosse um resumo ou um rascunho. Um resumo, na verdade, né? Para ficar melhor entender, é um tipo de resumo, certo? A resenha. Por último, tomar conhecimento de críticas, né? Feitas à Câmara ou qualquer de seus membros pela imprensa, rádio, televisão. Continuando aqui.
e também propor ao plenário as providências cabíveis sobre essas críticas, certo? Então vocês vão lendo e também vocês vão tentando, né, relacionar com o dia a dia da Câmara, que vocês já têm certo conhecimento, né, por morarem aí perto da Câmara, digamos assim, de Manaus. Promover a realização de quê? Campanhas educativas para a adoção de medidas para a promoção do poder legislativo, certo? Então, quem é que promove campanhas educativas, né? Falando sobre a importância, por exemplo, do poder legislativo. Então, vai ser a mesa da Câmara, tá certo? A mesa da Câmara. Quem é que declara a perda de mandato e aplica penalidades, né, aos vereadores? É a mesa da Câmara. Então, outro ponto também para você estudar as competências da mesa da Câmara é você sempre comparar as competências da mesa da Câmara com as da secretaria, que é o outro órgão, ou com os outros órgãos que são a corregedoria e a ouvidoria, certo? Então veja bem, dificilmente a secretaria ela vai declarar perda de mandato de vereador, certo? Porque é algo muito sério, né? O cara vai deixar de ser vereador, ok? Vai perder o mandato. Ou a corregedoria ou a ouvidoria. Dificilmente vai ter essa competência. Então, é fácil de você entender a competência quando você passa a raciocinar e comparar de forma lógica que aquela competência só seria atribuída à mesa diretora, tá certo? Ainda propor, né, emendas, no caso, emendas à lei orgânica. Veja que só quem pode propor emenda à lei orgânica é a mesa da Câmara, ok? Então, pode ser que outro órgão possa propor outros tipos de diplomas legislativo, normativo, mas emenda à lei orgânica só a mesa, certo? Emitir, né, relatório da reunião ordinária e também distribuir cópia aos vereadores. Então, temos ainda desempenhar outras funções, né, que vierem a ser fixadas por iniciativa do plenário e, por último, assinar as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como as leis promulgadas e as emendas à LOMA, certo? Lei Orgânica do Município. Então, essas são as competências da Câmara, da mesa da Câmara, tá certo? Para que vocês fixem aí as atribuições de cada uma delas. Então, você estudando assim, eu acredito que facilita você. Outra função também dessa tabelinha é para quando estiver na última semana da prova ou na véspera mesmo da prova, você vai passar o olho. Você não vai ler competência por competência, você vai passar o olho só nessa nessa terceira coluna, que é a coluna das palavras-chave, tá certo? Então, encerramos aqui o estudo sobre a mesa da Câmara. Ainda falta a secretaria, ainda falta a corregedoria, né, e a ouvidoria. Vamos tentar realizar algumas questões sobre esta aula. A nossa primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição completa da mesa diretora da Câmara de Manaus. Olha aí, composição. Letra A, presidente, 2 vice-presidentes, secretário-geral, 2 secretários. Letra B, presidente, 3 vice-presidentes, secretário-geral, 3 secretários, corregedor. Letra C, presidente, 3 vice-presidentes, secretário-geral, 3 secretários, corregedor, ouvidor-geral. Mais um cargo aí, né? Letra D, presidente, 2 vice-presidentes, secretário-geral, 3 secretários, ouvidor-geral. E letra E, presidente,
3 vice-presidentes, secretário-geral, 2 secretários, corregedor, ouvidor-geral. E aí, pessoal, qual seria a letra correta? Bom, eu já descartaria de cara a letra A letra B e a letra D. Por quê? Porque essas 3 letras não trazem, 2 delas não trazem a função do corregedor, não é isso? Então, eu lembro que tem a corregedoria, então tem que ter aí a função do corregedor. Então, já descarto. A letra A não traz nem o corregedor, nem o ouvidor. Então, seria ou a letra C ou a letra E. Lembrando que a forma de você resolver a questão é por eliminação, tá certo? Então, vai eliminando, procura o erro, né? E vai eliminando até chegar na certa. Na duvidosa e depois na certa. Então, veja, a letra B, aliás, a letra C e a letra E, temos aí presidente, aí 3 vice-presidentes, secretário-geral, 3 secretários, corregedor, ouvidor. Na E temos presidente, 3 vice-presidentes, secretário-geral, 2 secretários, corregedor e ouvidor. A letra E está errada. Por quê? Porque a mesma quantidade para presidente, lembra que eu disse no começo da aula, quando a gente viu aquele mapa mental, a mesma quantidade para presidente, para vice-presidente e presidente e vice-presidente é a mesma para secretário e vice-secretário. Então, se tem 3 vice-presidentes, também terá 3 vice-secretários, tá certo? Então, o correto é a letra C. Temos aqui, conforme artigo 17 do regimento, letra C, ok? A segunda questão trata sobre o mandato, né? Então, sobre o mandato dos membros da mesa diretora e a regra para a reeleição, assinale a alternativa correta. Letra A, mandato de 1 ano, permitida a reeleição. B, mandato de 2 anos, permitida a reeleição. C, mandato de 2 anos, vedada a reeleição. D, mandato de 2 anos, vedada a reeleição para o mesmo cargo, né? A C é para qualquer cargo e a D é para o mesmo cargo. E mandato de 4 anos sem possibilidade de reeleição. E aí? Então, de cara, eu descartaria a E e a 1, porque não existe, né? A gente consegue lembrar que é 2, né? A nossa memória vai decorando que é 2 anos, porque a gente viu o número 2. Então, nem é 1, nem é 4. Então, fica B, C e D. Então, a letra B, permitida a reeleição. Então, se permitir a reeleição, tem que dizer quanto tempo e para quê. Então, descarta B também. Então, fica a C e a D. Então, eu marcaria aí, descartaria a C, porque nós vimos que se você fosse candidatar novamente, é necessário ir para o mesmo, aliás, para outro cargo, né? E a D diz que vedada a reeleição para o mesmo cargo. Então, quando ele diz que é para o mesmo cargo, ao mesmo tempo ela diz que pode ter reeleição, desde que seja para um cargo diferente. Então, foi isso que a gente viu. Então, a letra correta é a letra D. Então, temos aqui D, conforme o artigo 17 do regimento interno, né? Reeleição vedada, mandato 2 anos, vedada a reeleição para o mesmo cargo, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar com os órgãos da mesa da Câmara, né? Secretaria e os outros órgãos e fazer mais questões, tá certo? Aguardo você na próxima aula. Até lá.